Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da MBC-TV, edição de sábado, 6 de dezembro. A seguir, as notas informativas que marcam a atualidade nacional. As organizações nacionais parceiras da CARE na prestação de assistência humanitária às vítimas dos ciclones Chito, Dikeled e Jute nas províncias de Nampula e Cabo Delgado avaliam positivamente a parceria. Afirmam que o consórcio permitiu-lhes responder ao desafio com rapidez e, ao mesmo tempo, trocar experiências com outras organizações. A união de forças entre as organizações humanitárias internacionais e as organizações nacionais parece ser a via mais flexível para prestar assistência às vítimas dos desastres naturais em Moçambique. Representantes de organizações parceiras da CARE, entrevistados pela MBC-TV, destacaram a flexibilidade com que responderam à crise humanitária em Nampula e Cabo Delgado. Que apreciamos como TIA Fund, a colaboração que nós temos com outras organizações nacionais e internacionais, para que possamos juntar esforços, unir as sinergias, trocarmos experiências, maximizarmos os recursos que existem, começando naturalmente por um processo de mapeamento desses recursos, para sabermos quem faz o que e aonde, e sabermos quem tem esta e aquela capacidade que, no fim, vamos nos complementar para apoiarmos as pessoas em situação mais difícil. A criação do consórcio, segundo avançou o representante da Associação Social de Apoio Comunitário, veio melhorar a capacidade de resposta institucional das organizações locais. Esse consórcio, esta ajuda das organizações internacionais para locais, ajuda bastante porque isso envolve o crescimento da capacidade da resposta, a capacidade institucional destas organizações locais. Os intervenientes falaram na sexta-feira em Maputo, durante uma sessão de apresentação pela MBC-TV a potenciais parceiros de mais um dos vários produtos resultantes da colaboração com a CARE Moçambique, uma organização humanitária que há 41 anos atua no país com enfoque em Inhambane, Nampula e Cabo Delgado. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade destaca o documentário da MBC-TV sobre o trabalho humanitário da CARE em Nampula como exemplar, ressaltando a urgência de enfrentar a vulnerabilidade das comunidades diante das mudanças climáticas. A Girl Move, por sua vez, considera a iniciativa marcante e inspiradora para outras organizações. Organizações não governamentais marcaram presença para acompanhar de perto, fruto da parceria entre a CARE e a MBC-TV. Entre elas, destacam-se a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, com mais de 30 anos, fortalecendo capacidades das comunidades desfavorecidas e promovendo justiça social em Moçambique, e a Girl Move, que há mais de uma década capacita raparigas e mulheres moçambicanas através de programas de mentoria intergeracional. O administrador delegado da FDC, Diogo Milagre, classificou a parceria como excepcional. Esta parceria, para mim, é uma parceria não só inteligente, como excepcional, sobretudo por trazer assuntos que muitas vezes passam à margem daquilo que tem sido a agenda do debate no dia a dia. Ao passo que a gestora de comunicação da Girl Move, Marie Anas, classificou o evento como marcante. Olha, o evento foi incrível, toca mais a nossa parte humana, né? E mais do que falar da Girl Move, esse cohort que a Girl Move tem, ou essas girls que são formadas, que são lapidadas lá em Nampula, na academia, e dizer que um dos principais trabalhos também nós contribuímos para que tudo isso que a CARE trouxe também seja feito por elas. Olha, somos de diversas áreas estratégicas, tem muitas delas que também trabalham com área humanitária, outras estão de negócios e economia, também que são os ramos que a MBC toca, e estamos mesmo, ou elas estão mesmo a trabalhar junto dessas iniciativas, junto dessas organizações, para continuar a impactar e trazer mais soluções. Marie Anas destacou ainda que o documentário produzido pela MBC-TV já inspira outras organizações. Inspira a Girl Move, inspira a todos, porque mais do que nada nós somos humanos, e acho que ajuda, a ação humanitária é algo que tem que ser
primeira coisa nas nossas vidas, porque nós somos pessoas e precisamos de pessoas. Então, quem não se sente com esse tipo de situações, não sei o que nós podemos dizer, mas enquanto pessoas, seres humanos, e sabemos que o nosso país tem, infelizmente, está suscetível a esse tipo de desastres naturais, é uma questão de todos nós ficarmos sentidos e ficamos inspirados acima de tudo. Diogo Milagre acrescentou que a vulnerabilidade de Moçambique face aos eventos climáticos é um alarme que deve sensibilizar a todos. Relativamente ao assunto em si, eu creio que merece uma atenção redobrada de toda a sociedade moçambicana, sobretudo atendendo à vulnerabilidade a que o país se coloca como um país exposto, portanto, a eventos extremos. É importante que uma mobilização, não só em termos de recursos, mas de capacidades e o aproveitamento de capacidades locais seja otimizado. Estas duas organizações sublinharam ainda que a colaboração entre mídia e organizações sociais pode ampliar vozes, mobilizar recursos e transformar realidades. Organizações da sociedade civil destacam a importância de parcerias estratégicas com a mídia para melhor retratar as suas ações e a realidade vivida pelos moçambicanos em zonas recônditas. Os intervenientes reagiam ao impacto do documentário feito pela MBC-TV, fruto da parceria com a CARE. Contra factos não há argumentos. As organizações presentes na exibição do documentário produzido pela MBC-TV sobre a crise humanitária na província de Nampula e as ações da CARE na prestação de assistência às comunidades afetadas revelaram a pertinência do relato integral dos factos que se registram no terreno. Foi também uma boa ideia o envolvimento da MBC, que fez um bom trabalho no sentido de garantir a cobertura das atividades que o consórcio esteve a fazer. Eu penso que as diferentes organizações nacionais, assim como internacionais, devem também adotar esta iniciativa de ter uma TV que vai fazer a cobertura das suas atividades para mostrar aquilo que muitas vezes não é possível mostrar. Até porque, segundo avançou Alexandre Fumo, a documentação em vídeo torna acessível a comunicação mesmo para as pessoas menos escolarizadas. Então, a audiovisual é muito importante, especialmente para as pessoas nos distritos que têm baixa escolarização ou alfabetização. Então, é muito importante, especialmente para a transparência, para a consciencialização, para que as comunidades que deveriam perceber os seus direitos, as oportunidades. Eu acho que Moçambique deve apostar muito nesta democratização do conhecimento através de mídias audiovisuais. E a MBC-TV mantém-se firme na construção de parcerias com as organizações da sociedade civil, bem como relatar o dia a dia dos moçambicanos. A equipa da MBC-TV, por detrás do documentário sobre a ajuda humanitária da CARE, após ciclones Kenneth, Jude e Dikelet, revela o impacto profundo da missão em Nampula. O jornalista Rui Jedge descreveu o choque ao encontrar comunidades onde a comunicação é quase impossível e a carência devastadora. O operador de câmera, José Mugabe, partilhou a dor de testemunhar sede, fome e fragilidade extrema nas comunidades da capital do Norte. O documentário que mostra o trabalho humanitário da CARE e dos seus parceiros locais em Nampula foi apresentado esta sexta-feira em Maputo, num evento organizado pela ONG e pela MBC-TV. A produção emocionou o público ao revelar em imagens fortes a urgência e importância de se ajudar as comunidades mais vulneráveis. O trabalho audiovisual produzido pela MBC-TV resultou de 6 dias de filmagens em 7 comunidades de regiões afetadas pelos ciclones, precisamente na província de Nampula. A equipa, constituída pelo repórter Rui Jedge, o operador de imagens José Mugabe e a produtora Mónica Mabai, percorreu zonas remotas para captar histórias sobre o que a Mãe Natureza fez e a ação imediata da CARE e das suas organizações parceiras.
Mugabe, que captou as imagens aéreas e em plano horizontal, descreveu o ambiente vivido, revelando a dimensão das dificuldades enfrentadas pelas famílias. Enfrentamos muitos obstáculos. Primeiro, para ter acesso às localidades. Estão muito distantes. Há muita pobreza. Há muita pobreza mesmo. O que me tocou é que tive uma conversa com uma senhora em que eu procurei saber se conhecem arroz ou já comeram carne, simplesmente disseram que nem sabem o que é isso. Rui Jets, que conduziu as entrevistas sem filtros, por sua vez, falou do impacto emocional da experiência, reconhecendo que a realidade encontrada era muito mais dura do que se imaginava. Para quem está na cidade de Maputo, nas principais cidades do nosso país, não tem a ideia real do que é pobreza. Quando se fala de pobreza extrema em Moçambique, não tem a ideia real, mas para quem conhece comunidades como Eripele, Entete, Intuculo, Mujica, isto no distrito de Monapo, tem a real dimensão daquilo que é pobreza extrema em Moçambique. Para dizer que o que nós vivemos aqui na cidade de Maputo, principalmente, os que dizem que é pobreza, não há pobreza aqui na cidade de Maputo. A pobreza está lá, no interior. Rui Jets relatou ainda os desafios de comunicação, já que em muitas zonas o português, língua oficial, praticamente não tem falantes. Numa das reportagens que nós fizemos, contamos até que, inclusive, as pessoas não falavam língua portuguesa. Para algumas, português não era sinônimo de língua de unidade nacional. Era uma coisa como o inglês, um francês, uma língua que não é de Moçambique. E é o que nós constatamos, a razão pela qual, mesmo no documentário que nós fizemos, muitas pessoas falavam em língua local e não em português, porque simplesmente não sabem falar português. Vivenciar e sentir na pele o sofrimento das populações foi algo sem paralelo. Que o diga o repórter Rui Jets, que no meio do drama da falta de água para o consumo humano, viu-se forçado a consumir água inapropriada, o que lhe valeu problemas de saúde. Devido à sede que eu tinha na altura, consumia aquela água do fontenário local, isto na comunidade de Mujica, o que não sabia que afinal depois ficaria doente. Tive uma infecção e foi um dos constrangimentos que tivemos lá. Eu e o meu colega Mugabe bebemos a água, ambos tivemos problemas de saúde, mas eu tive a situação ainda mais grave e aquilo também foi uma lição daquilo que aquelas pessoas vivem no seu dia a dia. José Mugabe expressou satisfação ao ver a intervenção humanitária da CEA, que tem levado esperança e apoio às comunidades que mais precisam. E a CARE trouxe a prosperidade para as comunidades locais. Já se beneficiaram da água, cobertores, panelas, todos os utensílios. Este documentário, produzido pela MBC-TV, reflete o compromisso do canal em mostrar o Moçambique real, um país que enfrenta enormes desafios, mas onde a intervenção pontual das organizações, como a CEA, continua a abrir caminhos de esperança. Fica para trás informação referente à assistência humanitária da CARE. Seguimos agora com outras notas informativas. O académico Lourenço do Rosário diz que os cidadãos em Moçambique estão completamente desprotegidos e que o presidente da República, Daniel Chapo, deve abandonar os discursos e agir para desmontar a máquina de criminosos que está instalada no seio da polícia. Do Rosário reagiu aos pronunciamentos de Daniel Chapo no Conselho Coordenador do Ministério do Interior, onde falou da existência de agentes envolvidos em crimes na Polícia da República de Moçambique. Completamente desprotegidos é como o académico Lourenço do Rosário caracteriza a situação de segurança dos moçambicanos diante das diversas formas de crime que ocorrem no país, parte dos quais
tendo como autores membros das Forças de Defesa e Segurança, incluindo agentes do Cernic, tal como facto reconhecido e criticado recentemente pelo chefe de Estado. Que os cidadãos estão completamente desprotegidos, porque se existe uma polícia que deve garantir a segurança pública e a segurança dos cidadãos, e há estes problemas todos que cita, que são conhecidos, naturalmente que nós não temos por onde nos pegar. Em qualquer esquina podemos ser abatidos. Do Rosário, que falava com exclusividade para a MBC-TV, mostrou-se otimista que a situação de insegurança generalizada em Moçambique possa ser solucionada. Há sempre esperança, porque senão não vale a pena estarmos nesta sociedade. Eu acredito muito, acredito sobretudo nos jovens. Ações concretas deverão ser tomadas e o Presidente da República, de acordo com Lourenço do Rosário, tem responsabilidade primária na alteração do atual quadro. Ele tem vontade, ele faz esse discurso, mas precisa de agir. E agir significa desmontar a máquina que está à volta. Dados apresentados pelo Ministro do Interior, Paulo Chachine, em abril passado, indicavam que pelo menos 73 agentes da polícia tinham sido expulsos da corporação no período compreendido entre janeiro de 2024 a março último, após ter sido provado o seu envolvimento em diversas infrações. Deste número, 14 polícias foram expulsos por extorsão, 13 por burla, 10 por roubo, 3 por ofensas corporais que resultaram em mortes. O membro do Conselho Nacional da Renamo, Alfredo Magomice, defende a realização urgente do Congresso para eleger o novo presidente do partido, que vai substituir Ossuf Momad. Magomice afirma ainda que o Congresso passado da Perdiz foi realizado sob pressão do Tribunal e não resolveu os problemas do partido, sugerindo que o atual presidente, Ossuf Momad, comece desde já a preparar o processo da transição. Depois de António Muxanga ter marcado presença no programa Especial Informação, na última quinta-feira foi a vez de Alfredo Magomice, antigo deputado da Renamo e ex-candidato à sucessão de Ossuf Momad nas eleições que cimentaram mais o mandato do atual líder da Perdiz. Outrora acusado como sendo um dos rostos por detrás da insurgência interna contra Ossuf Momad, Magomice teceu duras críticas ao sucessor de Gakama. O também membro do Conselho Nacional da Renamo disse ser urgente a realização de um novo conselho com vista à eleição do novo presidente do partido. Nós fomos para o Congresso passado sob pressão dos tribunais. Se lembra, o presidente daquele partido, quando era membro, levou o presidente aos tribunais para a realização do Congresso. Eu acho que é mister, é sábio, é inteligente, é louvável que não cheguemos a tratar os nossos assuntos em tribunais. É muito bonito, desejável que o presidente Ossuf dê-se o privilégio de conduzir a sucessão, conduzir o processo de mudança da sua presidência para um novo presidente. Isso vai trazer dignidade não só para o partido, vai trazer dignidade também para ele. Segundo Magomice, o próximo candidato presidencial da Renamo deve ser proativo, pois o atual cenário político ganhou uma nova dinâmica e mostra-se mais exigente. Não só porque a Renamo foi preterida para a terceira posição, mas também sabemos o que aconteceu nos últimos 4, se não 5 meses. O xadrez político ganhou uma nova dinâmica e tem novas exigências. Significa que o novo presidente tem que conceber uma estratégia que permite recolocação de uma Renamo num contexto tão competitivo como ele é agora, do ponto de vista da marca da Renamo. Alfredo Magomice entende que o Ossuf Momad tem o dever de preparar a transferência do poder. O extremar da posição de um lado, como dizíamos, ele com o epíteto, com o nome, com o sobrenome que tem de general do presidente, devia mostrar a ideia de projetar, lançar o partido para uma posição
mais cômoda e reduzir o número de fricções. Um membro do Conselho Nacional da Renamo falava durante o programa especial Informação da MBC-TV, transmitido na última quinta-feira, disponível nas plataformas digitais do canal. Está feita a primeira parte do Jornal da Noite. Seguimos agora para uma breve pausa. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. A boa energia da quadra festiva começa com segurança. Na hora de decorar a sua casa para o Natal, opte por produtos com lâmpadas LED e não sobrecarregue as tomadas. Em caso de instalação em ambiente externo, utilize iluminação à prova d'água e não use estruturas metálicas próximas da rede elétrica. Subir em postes ou em árvores para instalar os enfeites, nem pensar. Volte a uma quadra festiva de energia vibrante. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Se houve alguma classe de profissionais que esteve em todo o país, em zonas de guerra e em zonas que não havia guerra, foram os médicos. Pior é que no dia da independência e nos anos subsequentes, muitos profissionais abandonaram o país. Médicos, professores, enfermeiros, pessoal administrativo. Então, todos estes hospitais ficaram despidos de pessoal. Os médicos tinham problemas financeiros desde essa altura. Comia-se mal em casa dos médicos, vestia-se mal em casa dos médicos. Poucos filhos dos meus colegas e dos meus filhos foram para a medicina, porque ser médico era perda de tempo. Morria-se aqui neste país imenso de sarampo, varicela, malária, tuberculose, todas essas doenças eram endémicas. Mesmo com boa gestão, este país não vai para a frente se não houver aumento de fundos para a área da saúde e aumento de fundos para a área da educação. Adquira o seu kit TMT por apenas 1.500 meticais e ganhe um mês grátis do pacote clássico com mais de 60 canais para toda a família. Desfrute de uma gama infinita de conteúdos como Moçambola, La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Taça de Portugal, Copa del Rei, novelas apaixonantes, filmes, notícias do mundo, desenhos animados e muito mais. Na TMT, a ação não para.
elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Vantagens de investir em bolsa. Negociação no mercado regulamentado. Isenção de imposto de selo na transação de títulos cotados na bolsa. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. Continuamos com as notícias. Um dos mais conceituados cirurgiões moçambicanos, Igor Vaz, diz que desde o período pós-independência que a classe médica dá tudo de si ao país, apesar de muitas vezes trabalhar longas horas, sem horas extras e em condições desfavoráveis nas unidades sanitárias. Vaz considera catastrófico o fato do orçamento do Estado alocar ao setor de saúde um valor abaixo de 10%. Então, isto aconteceu durante muitos anos. Dizer que nessa altura foi a pior altura de fome neste país. Os médicos tinham problemas financeiros desde essa altura. Comia-se mal em casa dos médicos, vestia-se mal em casa dos médicos. Poucos filhos dos meus colegas e dos meus filhos foram para a medicina, porque ser médico era perda de tempo. Não tinham ganhos financeiros. Sim. Então, a classe médica aguentou este país durante muito tempo. Quando a Frelimo diz assim, damos a saúde a todo o povo moçambicano, é preciso pôr, é verdade, mas é preciso pôr umas aspas nisso. Foi à custa do sacrifício dos profissionais de saúde que trabalharam com salários abaixo do normal, horas sem fins, sem horas extras, sem regalias, para poder estar ali. Se tu me perguntas, atingimos os nossos objetivos muito longe. Estamos muito longe de atingir os objetivos que nós gostaríamos de ter para este país. Nós gostaríamos de ter saúde para todos e não conseguimos dar. Hoje, o Orçamento Geral do Estado dá uma ínfima parte, insuficiente, não é? De 5% ou 6% à saúde. Isto é uma catástrofe. Programa Moçambique 50 anos a ser acompanhado na íntegra hoje, logo após o Jornal da Noite, aqui na MBC TV. A seguir, confira a opinião de Elísio Macamo, onde hoje o sociólogo fala sobre a saída do Reino Unido do projeto de exploração de gás Moçambique LNG. Boa noite, estimados telespectadores. A decisão do governo britânico de retirar garantias públicas ao projeto de gás da Total Energies está, como era de esperar, a provocar uma onda de indignação nacional. Muitos interpretam a decisão como ataque à nossa dignidade, mais uma prova de que o Ocidente não quer ver o nosso desenvolvimento ou que pretende impor escolhas energéticas que ele próprio não cumpre. E essa leitura é emocionalmente compreensível, mas politicamente inútil. Esta reação é típica do que eu chamo de soberania frágil.
Portanto, uma maneira de pensar que substitui análise estrutural por indignação moral. É uma postura que oferece consolo, mas não oferece resultados. A decisão britânica foi determinada pela política interna do Reino Unido. Portanto, pressões ambientais, cálculo reputacional, mudanças na estratégia energética. Não foi um juízo sobre Moçambique, nem uma tentativa de travar o nosso país. Foi política britânica a funcionar como política britânica. Então, quer a gente goste ou não, há países que funcionam com base em regras e onde os governantes prestam atenção à opinião pública. Então, se nós continuamos a interpretar acontecimentos internacionais como ataques morais, vamos perder aquilo que realmente importa e que é a oportunidade de pensar estrategicamente. A pergunta relevante nunca foi por que fizeram isto conosco, mas sim o que é que Moçambique pode fazer para aumentar a sua margem de manobra num mundo em que as decisões dos outros influenciam as nossas oportunidades. Então, a resposta exige menos indignação e mais lucidez. Exige que o país troque retórica por capacidade. Exige também que a gente reconheça que soberania não é proclamar, é agir. E agir aqui significa 3 coisas fundamentais. Primeiro, que Moçambique precisa de se reposicionar internacionalmente como parceiro previsível e tecnicamente competente. Isso implica fortalecer o quadro regulatório da indústria extrativa, dar sinais de governação estável, mostrar transparência nos contratos e reduzir a percepção do risco político. Investidores e governos estrangeiros não reagem a discursos patrióticos, reagem a regras claras e a instituições sólidas. E a segunda coisa é que é essencial transformar esta decisão britânica numa oportunidade diplomática. Ao invés de confronto, o país deve procurar diálogo técnico discreto com os Países Baixos, por exemplo, com a União Europeia e com todos os parceiros que influenciam mecanismos de financiamento e seguro público. E o tom tem que ser pragmático, mostrar dados sobre melhorias de segurança, apresentar planos concretos de mitigação de risco e alinhar o discurso energético com a transição global em curso. Portanto, a linguagem da cooperação abre portas que a linguagem da soberania indignada fecha. Terceiro e último, nós precisamos de uma estratégia energética e industrial real. É preciso admitir que o gás é um instrumento útil, sim, mas é temporário e insuficiente por si só. Deve financiar a transição para um futuro energético mais diversificado, reforçar a capacidade fiscal do Estado, apoiar a industrialização e estabilizar as finanças públicas. Nenhum recurso natural, por maior que seja, substitui instituições. E nenhum país se desenvolveu porque acreditou que bastava ter recursos, ou que se desenvolveu porque construiu capacidade para os gerir. É isso que permite à Grã-Bretanha tomar a decisão que tomou contra nós. E há ainda outro elemento essencial. Nós temos que melhorar a nossa própria democracia, porque decisões estratégicas exigem transparência, exigem debate sério, exigem escrutínio público e instituições que não se dobram a um improviso. Então, democracias maduras lidam melhor com incerteza e negociam melhor com atores externos. Portanto, a soberania verdadeira está na qualidade das instituições, não está no volume da nossa indignação. Portanto, perante a decisão britânica, o pior que nós podemos fazer é refugiarmos-nos na narrativa do orgulho ferido. O melhor que podemos fazer é assumir que nós vivemos numa ordem mundial interdependente, onde sobrevivem e prosperam os países que pensam de forma estratégica e que constroem capacidade interna para negociar num terreno difícil. Nas nossas circunstâncias, isso não é fácil, claro, mas nós é que quisemos a independência. Então nós temos que estar à altura desse desafio. Que a soberania real faz-se com método, e isso implica trocar reação por estratégia e orgulho abstrato por instituições concretas. De que é que vale proclamar a soberania se a gente não a exerce? Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.
Com a opinião de Elísio Macamo, damos por encerrada a presente edição do Jornal da Noite. Continue ligado à MBC TV e acompanhe a seguir o programa Moçambique 50 anos, conduzido pelo jornalista José Belmiro.